Fala Webmasters! Tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje nós vamos juntos aprender o que é malware. Alguma vez você já recebeu um e-mail pedindo para você colocar o seu usuário e senha e depois notou que o seu computador ficou mais lento e começou a aparecer alguns anúncios suspeitos? Ou talvez tenha recebido uma mensagem falando que o seu computador foi infectado e você precisa comprar um programa para solucionar esse problema. Bom, má notícia, há grandes chances do seu aparelho estar infectado com um malware. Malware é uma abreviação para software malicioso, criado para danificar computadores, celulares, tablets e até sites. Assim, na maioria das vezes, esse dano não é físico, tá, Webmasters? Mas sim é roubo de dados, como endereço, usuário e senha, CPF da vítima, ou ele pode espiar as atividades do computador, ou ele pode até deletar ou criptografar arquivos importantes para a vítima. Mas eu já ouvi casos de um vírus que foi criado para esquentar as baterias dos celulares, causando danos físicos. E aí a gente fica se perguntando, né? O que esses cybercriminosos ganham com esse tipo de atividade? Dependendo do tipo de ataque, eles podem roubar as suas informações como seu nome, seu endereço e CPF e utilizar isso para fazer mais roubos. Ou eles podem atacar os computadores de grandes empresas e corporações, causando enormes perdas de dinheiro. Tem o caso também deles forçarem o seu aparelho, computador, celular a assistir anúncios e anúncios ou até minerar criptomoedas, garantindo enormes lucros aos criminosos. Beleza, então vamos entender como funciona um malware. Você já deve ter se perguntado como o malware consegue passar de uma fonte para outra, de um computador para o outro, de um celular para o outro, mas na verdade existem vários métodos. Algumas dessas possibilidades são algum e-mail infectado com um malware, ou a instalação de um software falso, um programa fake, ou utilizar um pendrive que está infectado com aquele malware. E aí começa uma série de eventos suspeitos em seu aparelho, pedindo ações imediatas. Vamos lá! Do nada aparece uma mensagem assim: sua senha foi alterada. E eles pedem para você fazer o seu login utilizando o usuário e senha para confirmar que a sua senha foi alterada. Um pouco suspeito. Ou uma janela de pop-up de alerta avisando que o seu computador foi infectado por um vírus e que você precisa clicar naquele botão para escanear e remover aquele vírus. E aí, na inocência, a gente faz o nosso login, coloca nosso usuário e senha ou instala aquele programa malicioso. E assim o malware entra no nosso sistema. Os tipos de dores de cabeça que ele pode causar eles podem roubar, raptar os seus arquivos, fotos, informações e criptografar. A partir desse momento, eles começam a exigir uma recompensa sobre os seus arquivos. Ou eles podem espiar todas as suas atividades, instalando um keylogger, monitorando o seu teclado, e eles vão rastrear cada tecla digitada. Assim eles conseguem descobrir senhas de bancos ou até conversas pessoais para utilizar contra você. E tenha em mente, tá, que alguns malwares são capazes de se esconder e se esquivar totalmente dos antivírus. É complicada essa situação e muito difícil de se proteger, mas a melhor forma de você ficar seguro é você conhecer bem quais são essas ameaças. Então, vamos descobrir quais são os tipos mais comuns de malware. Primeiro temos, adivinha, o vírus. O vírus é facilmente confundido com um malware, mas na verdade o termo malware ele é um termo leque, que ele é usado somente para se referir a softwares maliciosos que causam dano, incluindo, claro, o vírus. Ele é um tipo de malware. Quando um usuário instala um programa não confiável ou clica em um arquivo, aquele aparelho foi infectado.
e aquele vírus começa a se espalhar incontrolavelmente para aparelho, para outro aparelho, causando grandes danos. Como um vírus biológico mesmo, ele vai afetando tudo que ele consegue, parando o sistema de funcionar. E sabe o que é comum? Esse uso incorreto do termo vírus, ele ocorre pois o primeiro ataque cibernético foi utilizando um vírus. Por isso o nome é tão comum. Os próximos são o Trojan. O Trojan se disfarça de um programa de computador legítimo, enganando a vítima a fazer o download e instalar aquele Trojan. Assim que o seu aparelho executar o Trojan, ele vai ganhar acesso para modificar, bloquear, deletar arquivos e ele pode até instalar outros malwares em seu computador. Alguma de outras habilidades de um Trojan ele consegue espiar também as atividades do seu computador, ele consegue esconder o arquivo infectado pelo Trojan ou até apagar os registros de instalação daquele malware. E por último, um Trojan também é capaz de parar ou até bloquear completamente o funcionamento de um antivírus. É bem difícil de lidar com esse tipo de malware. E então temos as worms. Worms, elas se espalham sem a necessidade de uma interação de um usuário. Vamos entender isso. A worm, ela consegue acessar o seu aparelho via internet. A partir do momento que ela consegue entrar dentro do seu computador ou celular, ela começa a criar outras e outras cópias da mesma worm. Dessa forma, ela consegue parar completamente o funcionamento do seu celular ou computador. O quarto tipo de malware é o ransomware. Esse é o tipo de malware mais rentável aos criminosos. Ele é do tipo que consegue acessar os seus arquivos e criptografar eles para depois pedirem uma recompensa. Os criminosos começam a te ameaçar falando que vão compartilhar todas as suas informações pessoais, fotos, acessos com todos os outros criminosos. E não há nenhuma garantia que a partir do momento que você dê o seu dinheiro para recuperar os seus arquivos, que não tenha outros malwares ali no meio de tudo que eles raptaram ou que no futuro eles possam tentar te atingir novamente. O próximo é o spyware. Este é um malware utilizado para espiar as atividades do aparelho, coletando informações como páginas, usuários e senhas e até conversas da vítima. Um dos exemplos de spyware que eu dei é o Keylogger, que vai rastrear todas as teclas clicadas no seu teclado e passar tudo para os criminosos ficarem sabendo de informações preciosas suas. Uma curiosidade sobre o spyware é que ele é utilizado em investigações legais ou até por empresas e organizações da segurança da informação. Um outro malware comum é o adware. Esse aqui vai bombardear o seu computador ou celular de anúncios suspeitos. Muitas vezes um adware ele não é algo tão perigoso assim, mas o que acontece é, a partir do momento que você acaba clicando em algum desses anúncios suspeitos, eles vão te redirecionar a um site que tem mais malwares e eles vão instalar mais ainda em seu aparelho. E temos o scareware. Esse, como o nome sugere, tem o objetivo de assustar a vítima. Eles vão tentar enganar falando que o computador foi infectado por algum vírus e que a vítima precisa instalar um programa para solucionar aquele problema. E por último temos o fileless malware. Esse é muito sorrateiro, webmasters. Ele não precisa de nenhum arquivo, nenhuma instalação, nem download. Os criminosos conseguem injetar um código malicioso dentro de um programa legítimo. E a partir desse momento, eles fazem o que é necessário com o objetivo deles. E depois que o fileless malware executa suas tarefas, ele vai reiniciar o computador e tudo aquilo que foi feito é apagado. O fileless malware é um dos mais difíceis de serem detectados e removidos da sua máquina. Agora nós vamos falar de sites infectados com malware. O objetivo é executar atividades maliciosas utilizando um site, um servidor web ou até os próprios visitantes.
Sites que estão vulneráveis na segurança, desatualizados ou sem um certificado SSL são fáceis vítimas para o malware. Como qualquer malware, quando infectado um site, ele vai começar a executar anúncios suspeitos, ele vai começar a roubar o código do site ou até as informações de quem visita aquele site. O malware pode redirecionar os visitantes a uma página suspeita que não faz parte daquele site, tentando enganar os visitantes a acessar algo não confiável. Aquele site que foi infectado por um malware, ele vai entrar dentro de uma lista de bloqueio do Google. E quando acontece isso, causa danos permanentes ao SEO. O Google vai classificar aquele site com atividades suspeitas e infectado por um malware. Assim, ele vai parar de mostrar esse site para todas as pessoas que estão navegando pelo Google. Mas, por exemplo, se você tem um site hospedado com a Hostinger Brasil, nós temos uma ferramenta anti-malware que vai manter o seu site longe de qualquer malware. Ele é automatizado junto com o seu HPanel e quando executado ele vai escanear todos os arquivos e todos os seus sites. Caso ele não ache nada suspeito, ele vai somente mostrar o nome do seu plano e a última vez que foi detectado algo suspeito. Mas caso contrário, ele ache alguma coisa não confiável, ele vai te mostrar quantas vezes ele achou aquele arquivo infectado e quanto tempo vai precisar para limpar. Depois ele vai te passar detalhes de todas as ações feitas e o tempo que levou para solucionar aquele malware. Mesmo essa ferramenta sendo muito útil e profissional, a melhor forma de ficar seguro é ter o conhecimento sobre as ameaças e evitar a qualquer custo ser infectado. Agora que você conhece os tipos mais comuns de malware, vamos aprender a como se proteger deles. Aqui algumas tarefas simples para te manter protegido de malwares. Muita atenção a tudo que você baixa ou faz download na internet. Tenha certeza absoluta que todo conteúdo que tenha um link que você for clicar é de uma fonte confiável. Não importa de onde venha. Pode ser no e-mail, pode ser no WhatsApp, pode ser no SMS. Se você não conhece aquele endereço ou ele não está utilizando o HTTPS, já começa a desconfiar. Se você está navegando por um site e do nada um pop-up suspeito aparece, mantenha calma, busque pela opção de fechar o anúncio, feche aquele site e nunca mais volte. Muita atenção ao receber um e-mail que está pedindo informações pessoais como usuário e senha. Por exemplo, você acaba de receber um e-mail do seu banco pedindo que você insira seu usuário e senha porque teve uma alteração no sistema deles. Não responde, não clique em nenhum link e delete esse e-mail imediatamente. Nenhum banco vai te enviar um e-mail pedindo informações, pois eles já têm tudo isso no sistema deles. Tenha muito cuidado ao fazer compras online. Garanta sempre que quando você for comprar algum produto na internet, vá até a página oficial, o site oficial. Sabe aqueles apps que fazem um agrupo de um monte de anúncios e ofertas do melhor preço daquele produto? Geralmente, utilizar aquele aplicativo não é seguro. Faça verificações e backups regularmente. Tenha pelo menos um antivírus em seu celular, em seu computador e faça o scanner dele regular, pelo menos uma vez por mês. E sobre os backups, faça um backup regular se você tem arquivos preciosos em seu celular ou computador. De preferência, um backup em um local externo, como um HD externo ou até um serviço especializado em backups. É sempre bom também manter a atenção em qualquer atividade do seu banco. Pode ser coisa de R$1 ou R$2. Criminosos conseguem movimentar pequenas quantias para não causar suspeitas em diversas contas. Atenção ao seu computador e celular ao conectar em redes e internet gratuita e pública. E assim que você conectar em uma internet pública ou gratuita, mantenha a atenção ao seu aparelho. Fique atento se não apareceu nenhum aplicativo ou programa instalado sem a sua permissão. Garanta que o seu sistema operacional do seu celular ou computador esteja sempre atualizado na última versão.
Os criminosos utilizam das versões desatualizadas que têm fragilidades para atacar. E tenha instalado ferramentas de segurança em seu aparelho, como um antivírus que tem um monitoramento de navegação na internet. Muitos têm esse tipo de ferramenta. Ou até instalar um bloqueador de anúncios. E aí está, treinamento finalizado. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está preparado para se proteger dos malwares na internet e inclusive ajudar quem estiver perto de você. Gostou do vídeo? Deixa aquele gostei para apoiar o nosso canal, inscreva-se e você vai receber novidades como essa toda semana. Muito obrigado se você chegou até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!